O mundo que você está vendo agora não é o mundo. É a sua versão do mundo. Essa distinção pode soar como um jogo de palavras filosófico, o tipo de afirmação que parece profunda por um momento e depois se dissolve sem deixar nada de concreto. Mas existe algo muito preciso sendo apontado aqui, algo que tem consequências reais para a forma como a vida inteira é experienciada. Considere o seguinte paradoxo. Duas pessoas estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, expostas exatamente aos mesmos estímulos físicos. Uma delas experiencia o momento como pesado, ameaçador, carregado de significados negativos. A outra experiencia o mesmo momento como neutro, até interessante. Não porque uma delas esteja errada sobre o que está acontecendo, mas porque o que cada uma está vendo não é apenas o que está lá fora, é o que está lá fora filtrado, interpretado, colorido e organizado por tudo que está dentro. E se duas pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo podem ter experiências completamente diferentes do mesmo momento, então o que está sendo chamado de realidade não é simplesmente o que existe lá fora. É uma cocriação constante entre o que está lá fora e o que está sendo trazido de dentro. Esse reconhecimento não é novo. A filosofia, a psicologia, as neurociências, todos apontam para variações desse tema de formas diferentes. Mas existe uma versão desse reconhecimento que vai muito mais fundo do que qualquer uma dessas abordagens. Uma versão que não para na psicologia, na ideia de que diferentes pessoas interpretam a realidade de formas diferentes, mas que examina a natureza do que está sendo percebido antes de qualquer interpretação. E o que essa versão mais profunda revela é algo que transforma completamente a relação com o mundo. Começamos pela observação mais direta possível. O que está acontecendo quando você percebe o mundo? A resposta habitual é: estou recebendo informação sobre o que está lá fora. Estou vendo objetos, ouvindo sons, sentindo texturas. A realidade está lá, e eu a estou percebendo. Mas existe uma camada adicional nesse processo que raramente é examinada. Toda percepção começa com um estímulo físico. Fótons de luz, ondas de pressão no ar, variações de temperatura. Esses estímulos chegam aos órgãos sensoriais e são convertidos em sinais elétricos que viajam até o cérebro. O cérebro, então, processa esses sinais e constrói uma representação coerente que experienciamos como o mundo. Mas o que é experienciado, as cores, os sons, os objetos com suas formas e texturas, não existem como tal nos estímulos físicos. As cores não existem nas ondas eletromagnéticas. Os sons não existem nas variações de pressão do ar. Eles são construídos pelo sistema nervoso a partir de dados que, em si mesmos, não têm essas qualidades. O que estamos chamando de o mundo é, em parte significativa, uma construção. Uma representação extremamente sofisticada e funcionalmente muito útil, mas uma representação, não a coisa em si. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Isso não significa que o mundo não existe, significa que o mundo como é experienciado, com suas cores, sons, texturas, significados, é uma versão do que existe, filtrada e construída pelo aparato através do qual é percebido. E se isso é verdade no nível da percepção sensorial básica, imagine o que acontece quando a narrativa pessoal, os medos, as esperanças, as crenças, os condicionamentos de toda uma vida são adicionados sobre essa camada básica. Goldsmith ia muito além da psicologia quando abordava esse tema. Ele não estava apenas dizendo que diferentes pessoas interpretam a realidade de formas diferentes, embora isso seja verdade e importante.
Ele estava apontando para algo que a psicologia não alcança. Ele dizia que a realidade espiritual, o que as coisas fundamentalmente são, antes de qualquer percepção, antes de qualquer interpretação, não é acessível à mente que percebe o mundo através de seus filtros habituais, e que os grandes ensinamentos espirituais, de formas muito diferentes, com linguagens muito distintas, apontam todos para a mesma direção. Existe uma realidade que está por trás das aparências, que não pode ser vista com os olhos físicos, que não pode ser captada pela mente conceitual, mas que é, paradoxalmente, mais real do que qualquer aparência. Essa afirmação precisa ser examinada com cuidado, porque pode facilmente ser interpretada como uma afirmação de que o mundo físico é uma ilusão que deveria ser rejeitada, ou como uma promessa de que existe um mundo melhor em algum lugar além do que é percebido. Mas nenhuma dessas interpretações captura o que está sendo apontado. O que Goldsmith descrevia não era a substituição do mundo percebido por uma realidade diferente. Era uma transformação na qualidade da percepção, de uma percepção que vê apenas as aparências para uma percepção que começa a reconhecer o que as aparências estão expressando. Como a diferença entre olhar para uma partitura e ouvir a música. A partitura está corretamente percebida no nível das marcas no papel, mas existe algo que essas marcas estão expressando, a música em si, que não está no papel e que só existe quando percebido de uma forma que vai além da leitura das marcas. Existe uma experiência que ajuda a entender o que está sendo descrito e que não exige nenhuma preparação espiritual especial para ser reconhecida. É o momento em que algo mundano de repente revela uma qualidade que não estava sendo percebida. Pode ser um objeto completamente ordinário, uma pedra, uma folha, um raio de luz passando por uma janela que de repente, no momento de atenção genuína, parece conter algo que não estava visível antes, uma presença, uma qualidade de existência que vai além de ser simplesmente um objeto. Pode ser um momento na natureza em que a mente habitual silencia o suficiente para que o que está sendo visto seja experienciado de uma forma diferente, não como um conjunto de objetos com nomes e categorias, mas como algo vivo, presente, real de uma forma que a categorização habitual não capturava. Pode ser um rosto humano, percebido de repente com uma profundidade que o olhar habitual, sempre categorizado, sempre inserido numa narrativa de relacionamento, não permitia ver. Esses momentos são frequentemente descritos como breves, como frágeis, como algo que desaparece quando tentamos agarrar, ou quando a mente habitual retoma seu funcionamento. Existe um detalhe muito sutil escondido nessa fragilidade. Esses momentos não são especiais porque algo extraordinário está acontecendo no mundo. São especiais porque algo está acontecendo na percepção. A camada de interpretação, de categorização, de projeção de narrativa, por um instante ficou mais fina. E através dessa camada mais fina, algo que estava sempre presente, mas sempre coberto, começou a aparecer. A realidade que estava sempre lá, apenas coberta pelas aparências que estavam sendo confundidas com ela. Existe uma distinção que é central em todo esse ensinamento e que precisa ser explorada com muita precisão. A distinção entre aparência e realidade não é a distinção entre falso e verdadeiro no sentido comum. As aparências são reais. A cadeira que você vê é real. Existe algo lá que corresponde à experiência de ver uma cadeira. A dor que é sentida é real. A alegria que surge é real. Os desafios que a vida apresenta são reais. O que é chamado de aparência aqui não é o falso em oposição ao verdadeiro. É o nível superficial de uma realidade que tem profundidade. É a nota musical em vez da ressonância que a produz. É a onda em vez do oceano que a contém. E a realidade por trás das aparências
Não é um outro mundo separado deste. Não é um paraíso espiritual que existe em algum lugar além do que é percebido. É a profundidade deste mesmo mundo. É o que este mundo fundamentalmente é, quando percebido sem as camadas de projeção, interpretação e cristalização conceitual que a mente habitual constantemente adiciona. E aqui, a percepção começa a mudar de forma que tem implicações concretas. Porque quando o mundo é percebido apenas em nível de aparências, quando cada coisa é apenas o que parece ser à primeira vista, carregada com todos os significados que a narrativa pessoal projeta sobre ela, a experiência tem uma qualidade muito específica. É uma experiência constantemente mediada, nunca em contato direto com o que está lá, sempre com a versão filtrada, interpretada, carregada de história pessoal. Mas quando a percepção começa a incluir a possibilidade de que as aparências estão expressando algo que está além delas, quando existe uma abertura para o que está por trás, a mesma realidade começa a ter uma qualidade completamente diferente. Goldsmith usava uma linguagem muito específica para descrever o que está disponível quando essa percepção se aprofunda. Ele falava de contemplação, não como técnica de meditação, mas como uma qualidade de atenção que vai além da mente conceitual. Uma forma de estar presente com o que está aqui, sem imediatamente reduzi-lo ao que parece ser. E ele descrevia que nessa qualidade de atenção, o que as tradições espirituais chamam de consciência divina, o que está por trás de todas as formas, a realidade que se expressa como o mundo, começa a se revelar não como algo separado do mundo, mas como o que o mundo fundamentalmente é. As flores, as pedras, as pessoas, os eventos, tudo isso como expressão de algo que é, em sua natureza mais fundamental, consciência se manifestando como forma. Não panteísmo no sentido de tudo é sagrado porque tudo é Deus, algo mais preciso do que isso. A percepção de que a separação entre o perceptor e o percebido, entre eu aqui e o mundo lá fora, é, no nível mais fundamental, uma aparência sobre uma realidade de continuidade. Que o barco distante no horizonte e a consciência que o está vendo são expressões da mesma realidade, diferentes em forma, contínuos em substância. Existe um pequeno paradoxo escondido nisso tudo. Para ver o que está por trás das aparências, não é necessário ir a lugar nenhum. Não é necessário encontrar um objeto ou uma experiência especial, porque o que está por trás das aparências está igualmente presente em todas elas. O ordinário e o extraordinário são expressões do mesmo. O que muda não é o objeto da percepção, é a qualidade da percepção em si. Existe uma objeção muito natural que surge aqui e que merece ser respondida com honestidade. Se a realidade por trás das aparências é consciência se expressando como forma, se tudo é, em algum nível fundamental, uma manifestação da mesma realidade, então como explicar o sofrimento? Como explicar o mal? Como explicar as dimensões da experiência humana que são genuinamente difíceis, genuinamente dolorosas, genuinamente destrutivas? Essa objeção é legítima, e a resposta que a tradição espiritual profunda oferece não é a que a mente habitual espera. Não é a negação do sofrimento, não é a afirmação de que a dor é ilusória, não é a instrução de que se você simplesmente mudar sua perspectiva, tudo se revelará como bom. A resposta é mais sutil e mais honesta do que isso. O sofrimento, nessa visão, não é negado, é recontextualizado. É a experiência que emerge quando a consciência, em qualquer de suas formas específicas, está operando a partir de uma compreensão limitada de sua própria natureza. Quando a onda acredita que está completamente separada do oceano. Quando o personagem acredita que é apenas o personagem. Quando a aparência é tomada pela totalidade da realidade.
E a transformação que os ensinamentos espirituais profundos apontam não é uma transformação das circunstâncias, não é a promessa de que o sofrimento vai acabar se a perspectiva certa for adotada. É uma transformação na relação com as circunstâncias, a possibilidade de estar presente com o que é difícil sem ser completamente definido por isso, de atravessar o sofrimento sem perder o fio de volta para o que está por trás do sofrimento. Existe uma imagem que ajuda a tornar isso mais concreto. Pense num campo coberto pela névoa da manhã. Quando a névoa está densa, o campo não pode ser visto completamente. As formas que existem nele aparecem como sombras, como contornos imprecisos, como sugestões de coisas que poderiam ser reconhecidas se a névoa fosse menos espessa. Alguém que só conhecesse esse campo com névoa poderia acreditar que as formas vagas que percebe são a realidade do campo. Mas quando a névoa começa a levantar, quando a luz do dia aquece o ar e a névoa se dissipa gradualmente, o que era indistinto começa a se revelar com clareza. Não como um campo diferente, como o mesmo campo, visto com uma percepção menos obstruída. A névoa, nessa imagem, é o equivalente das camadas de projeção, interpretação e cristalização conceitual que a mente habitual adiciona sobre o que está sendo percebido. As formas vagas são as aparências, reais, mas não a totalidade do que está lá. E o campo revelado quando a névoa se dissipa é a realidade que sempre esteve presente, não diferente do campo com névoa, mas percebida com uma clareza que a névoa impedia. E o que é fundamental nessa imagem é o seguinte: a névoa não é removida por esforço. É dissipada pela luz. Existe uma dimensão prática de tudo isso que precisa ser explorada, porque sem ela, o ensinamento permanece abstrato. Como isso muda a vida cotidiana? A primeira mudança é na qualidade da presença com as pessoas. Quando uma pessoa é percebida apenas ao nível das aparências, como o conjunto de características, comportamentos, papéis e história que é visível, a relação com ela tem um teto. Está sempre limitada à versão que é apresentada, à narrativa que é conhecida, ao personagem que está sendo encontrado. Mas quando existe uma abertura, mesmo que ainda imprecisa, mesmo que ainda muito inicial, para o que está por trás das aparências, algo muda na qualidade do encontro. Existe a possibilidade de perceber não apenas o personagem, mas a consciência que está por trás do personagem. Não apenas o que a pessoa parece ser, mas o que ela fundamentalmente é. E essa percepção, quando genuína, quando não é apenas uma ideia, mas uma qualidade real de atenção, transforma completamente o que é possível numa relação. A segunda mudança é na relação com as dificuldades. Quando um evento difícil é percebido apenas ao nível das aparências, como um problema que precisa ser resolvido, como uma ameaça que precisa ser gerenciada, como evidência de que algo está errado, tem uma qualidade específica. É pesado da forma que as aparências são pesadas, quando são tudo o que existe. Mas quando existe a percepção, mesmo que ainda em desenvolvimento, de que as dificuldades também têm uma dimensão que vai além das aparências, que existe algo que está sendo expresso através delas, algo que pode ser reconhecido e que tem uma inteligência própria, a relação com o difícil começa a ter uma qualidade diferente. Não mais fácil necessariamente, mas com mais espaço, mais profundidade, menos reatividade mecânica e mais capacidade de responder ao que está realmente acontecendo.
Voltemos ao paradoxo do começo. O mundo que você está vendo não é o mundo. É a sua versão do mundo. Esse reconhecimento não é deprimente. Não é a descoberta de que a realidade é inacessível, ou de que tudo é relativo e nada é verdadeiro. É, pelo contrário, um dos reconhecimentos mais libertadores que existe. Porque se o que é percebido é uma versão construída sobre uma realidade que vai além das aparências, então a prisão não está no mundo. Está na qualidade da percepção. E a qualidade da percepção pode se transformar. Não de uma vez, não por força, mas progressivamente, à medida que a atenção começa a incluir a possibilidade de que as aparências estão expressando algo que está além delas. Que o que parece ser a totalidade da realidade é, na verdade, a superfície de algo que tem profundidade, que ainda não foi completamente explorada. Goldsmith descrevia o que chamava de a atividade da verdade. O movimento natural da realidade espiritual, de se revelar à consciência que está aberta para recebê-la. Não como uma experiência que precisa ser produzida, mas como o que naturalmente acontece, quando a mente para de obstruir com suas projeções e interpretações o suficiente para que o que sempre esteve presente possa ser percebido. Como uma lente que finalmente foca. Não porque a imagem mudou, mas porque o instrumento de percepção foi ajustado o suficiente para que o que sempre esteve lá possa finalmente ser visto com clareza. E o que é visto? O que começa a aparecer quando as camadas de névoa se dissipam, quando as aparências são reconhecidas como aparências, sem serem negadas, quando a percepção se aprofunda além do nível habitual. É algo que não pode ser completamente descrito com palavras. Não porque seja místico no sentido de inacessível, mas porque é mais simples do que qualquer descrição. É o que sempre esteve aqui, por trás das aparências, por baixo da névoa, antes de qualquer interpretação. A realidade que o mundo inteiro está expressando, silenciosa, vasta, completamente presente, esperando apenas que a percepção se aprofunde o suficiente para reconhecê-la no único lugar em que sempre esteve disponível. Não em algum lugar além deste mundo, mas neste mundo, visto de dentro, visto com a qualidade de atenção que reconhece o que está por trás do que aparece.